Olá, meu nome é Diogo César Sangarini, sou formado em licenciatura em Química, com especialização em Psicopedagogia e atualmente já ministro aulas de Química, Física, Matemática e Ciência na rede pública do Estado de São Paulo. A fim de melhorar minha docência, estou cursando o curso de Pedagogia na Uninter e esse vídeo faz parte do estágio supervisionado, uma das alternativas oferecidas pela faculdade para a realização do estágio, já que todas as escolas estão fechadas devido à pandemia do Covid-19. Vamos lá? Solta a vinheta. A geometria analítica, também chamada de geometria das coordenadas ou geometria cartesiana, é o estudo da geometria através dos princípios da álgebra. Durante muitos anos na história da matemática, vivia de um lado a álgebra e de outro lado a geometria. Porém, como todas as ideias matemáticas relacionam-se entre si, num dado momento ou em outro, existe uma relação explícita ou implícita entre elas. O filósofo e matemático francês René Descartes resolveu fazer a união dessas duas áreas de conhecimento matemático, dando origem à geometria analítica. A geometria analítica utiliza um sistema de coordenadas cartesianas para representar equações por meio de planos, retas, curvas e círculos, geralmente representados em duas dimensões, mas, por vezes, também em 3 ou mais dimensões. Mas você deve estar se perguntando: para que serve ou onde eu aplico os conceitos da geometria analítica? A geometria analítica está presente em muitas coisas no nosso dia a dia, seja na aerodinâmica de um carro, em estudos geográficos, em sistema de posicionamento global, GPS, localização de um lugar no cinema ou teatro, em computação gráfica ou em simples jogo de batalha naval. Vamos falar agora sobre o plano cartesiano, um sistema para determinar as coordenadas de pontos e, consequentemente, de qualquer objeto formado por esses pontos que estejam nesse plano. Ele é representado por duas retas perpendiculares que são chamadas de eixos perpendiculares, um na horizontal, chamado de eixo das abscissas ou eixo X, e outro na vertical, chamado de eixo das ordenadas ou eixo Y. As duas retas do plano cartesiano precisam ser retas numéricas, na qual foi estabelecida uma correspondência com os números reais. O ponto comum, ou seja, onde as retas se cruzam, é conhecido como origem e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. Olhando para o eixo X, o número à direita da origem possui valores positivos, partem do zero até o mais infinito, e os números à esquerda da origem possuem valores negativos, partem do ponto zero até o menos infinito. Analisando agora o eixo Y, os números acima da origem possuem valores positivos, partem do ponto zero até o mais infinito, e os números abaixo da origem possuem valores negativos, partem do ponto zero até o menos infinito. Quando olhamos para o plano cartesiano, vemos uma certa divisão causada pelo cruzamento dos eixos. Essa divisão é conhecida como quadrantes. Esses quadrantes são importantes, pois definem o sinal positivo ou negativo de cada ponto cartesiano. Partindo do quadrante onde o x e o y são positivos, ou seja, no canto superior direito, os quadrantes são ordenados em sentidos anti-horários no plano cartesiano, como primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Outro objeto de fundamental importância dentro da geometria analítica é o ponto. Descrito como uma entidade geométrica, ele não apresenta uma definição, apesar das pessoas geralmente saberem o que ele é. Não possui forma nem dimensão. Isso significa que o ponto é um objeto adimensional. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica, pois são os objetos que melhor representam as localizações devido à sua precisão. Podemos localizar pontos no plano cartesiano através de suas coordenadas, que representam suas posições nos eixos x e y, necessariamente nesta ordem. Por exemplo, para localizar um ponto qualquer, 2 e 3, em um plano cartesiano,
utilizamos a sequência prática. O primeiro número do par ordenado deve ser localizado no eixo das abscissas, o eixo x, neste caso, 2. O segundo número do par ordenado deve ser localizado no eixo das ordenadas, ou eixo y, neste caso, 3. No encontro das perpendiculares ao eixo x e y, determinamos o ponto procurado. Agora vamos representar outro ponto no plano cartesiano, o ponto com coordenadas -4 e 1. Note que ele desloca -4 no eixo das abscissas e 1 no eixo das ordenadas. Novamente, no encontro das perpendiculares aos eixos x e y, determinamos o ponto procurado. Bastante utilizado na geometria analítica é o conceito de ponto médio. Podemos defini-lo como o ponto que divide o segmento da reta exatamente no meio, obtendo dois segmentos iguais. A fórmula para determinar o ponto médio é dada pelo valor médio das coordenadas x e o valor médio das coordenadas y. Vamos aprender a aplicar a fórmula do ponto médio. Para isso, utilizaremos pontos já marcados anteriormente, o ponto 2 e 3 e o ponto -4 e 1. Em primeiro lugar, escrevemos a fórmula do ponto médio, ou seja, o valor médio das coordenadas x e o valor médio das coordenadas y. Agora vamos substituir pelas respectivas coordenadas os pontos fornecidos. x1 igual a 2 e x2 igual a -4, y1 igual a 3, y2 igual a 1. Resolvendo, 2 mais -4 igual a -2 e 3 mais 1 igual a 4. Continuando, -2 dividido por 2 igual a -1 e 4 dividido por 2 igual a 2. Assim, encontramos as coordenadas do ponto médio, -1 e 2, e podemos localizá-lo no plano cartesiano. A distância entre dois pontos é a medida do segmento de reta que une esses dois pontos. Para determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, é necessário realizar análise tanto no sentido do eixo das abscissas, eixo x, quanto no sentido dos eixos das ordenadas, eixo y. Note que a distância entre o ponto A e B existe uma variação tanto no eixo x quanto no eixo y. Logo, a distância entre os pontos deve ser dada em função dessas variações. Podemos perceber a existência de um triângulo retângulo formado com a distância procurada e as variações das coordenadas x e y, e que a distância procurada é exatamente a hipotenusa do triângulo formado. Lembrando que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto, aplicando o teorema de Pitágoras, obtemos o valor da distância entre esses dois pontos. Perceba que na fórmula devemos subtrair os valores das abscissas de cada ponto e em seguida elevar ao quadrado, e o mesmo deve acontecer com os valores das ordenadas. Vamos resolver um exercício para verificação. Calcular a distância entre os pontos P menos 3 menos 11 e Q 2 e 1. A princípio, escreveremos a fórmula da distância entre os dois pontos e substituímos todos os valores correspondentes na fórmula. Em seguida, vamos resolvendo todas as operações necessárias. A diferença das coordenadas x e y, o quadrado dessas diferenças, a soma desses quadrados e, por fim, resolvendo a raiz quadrada, determinamos o valor da distância procurada entre os dois pontos fornecidos, que neste caso é 13. Chegamos ao final. Agora é hora da revisão. Nesta aula de matemática, aprendemos o que é geometria analítica, para que serve e onde podemos encontrar
ela no dia a dia. Também verificamos seus principais conceitos como o plano cartesiano, seus eixos e quadrantes, o que é um ponto, bem como achar sua localização no plano. Aprendemos a determinar o ponto médio e calcular a distância entre esses dois pontos. Vale lembrar que esses conceitos são muito importantes, pois os outros conceitos da geometria analítica derivam da ideia desses aprendidos nesta aula. Espero que esta videoaula tenha sido muito útil para você e não esqueça de curtir e comentar. Muito obrigado!